vamos iniciar então, né, a nossa noite. A gente pede, né, que a espiritualidade nos acompanhe nesse momento, esteja conosco. Mais uma vez, é uma alegria a gente estar reunido, é uma alegria nós podermos nos encontrar, que ainda que virtualmente, né, a gente vê pessoas tão queridas, conectadas com a gente, no mesmo interesse, né, que é o estudo do Evangelho, o estudo das verdades espirituais, e isso é muito, muito gostoso e apazigua o coração da gente nesse momento, né, de tanta angústia, momento de tanta dificuldade. E então vamos pedir que o Senhor Jesus possa nos abençoar nesse momento, abençoar as nossas famílias, os nossos lares, todos os lares, abençoar também aquelas pessoas que nesse momento estão nos hospitais, né? As pessoas que estão sozinhas em seus lares, sentindo a solidão, que nesse momento a gente possa sentir que todos nós e todas essas pessoas estão sendo acariciados pelas mãos meigas e amáveis de Jesus. Pedimos também que nosso coração esteja aberto, pedimos que as nossas mentes estejam tranquilas para que a gente possa falar sobre o Evangelho, que a gente possa falar sobre as coisas de Deus, as coisas espirituais da nossa verdadeira vida, né? E que isso nos atinja o coração bem profundamente mesmo, venha nos consolar. Então, o nosso assunto, né, de hoje, que nós vamos tratar hoje, é lei de causa e efeito, né? A lei de causa e efeito é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, entre tantos princípios, né, que nós temos na doutrina. Um que rege, né, isso tudo é a lei de causa e efeito. E para falar um pouquinho da lei de causa e efeito, eu queria falar antes que dos ensinamentos da doutrina, quando a gente fala sobre Jesus, sobre o que Jesus nos disse, né, sobre o que o Consolador nos trouxe, o Consolador, a doutrina espírita, que Jesus disse, né, que explicaria aquilo que ele falou e ainda traria mais informações para a gente. Então, assim, tudo isso não tem nada mais ou menos importante. Mas existem assuntos que quando a gente ouve pela primeira vez, né, quando a gente está começando a namorar, né, os ensinamentos da doutrina, então que a gente vê num livro ou ouve numa palestra quando estamos iniciando, é um assunto assim, é aquilo que vem e chega no nosso coração de certa forma, que preenche aquele vazio que a gente tinha, né, de dúvidas, de questionamentos. A lei de causa e efeito, para mim, foi um desses marcos, né? Porque ela explica tanta coisa que o coração da gente não conseguia entender, né? E aí ela entra de forma que não nos convencer, né? Mas nos mesmo preencher, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala de lei de causa e efeito, a gente sabe que a lei de causa e efeito é uma lei natural que rege o universo. Por quê? Tudo tem uma causa, né? E essa causa gera um efeito. Tudo teve uma causa. O que seria uma causa? A causa é a origem de qualquer coisa. Aquilo que faz com que uma coisa exista, né? E o que é o efeito é a consequência daquele primeiro ato, que é a causa. Aí a gente fala, mas essa causa e efeito só existe, então, quando a gente fala espiritualmente? Negativo. Qualquer coisa que se produza, né, qualquer coisa que mova, qualquer coisa que faça, que aconteça, é a causa. O que acontece é o efeito. A gente tem um exemplo assim, simplinho, de uma semente. Se eu pegar uma sementinha e colocar para germinar, talvez por excesso de água ela possa apodrecer e morrer. Talvez por falta da água ela possa secar e morrer. E no solo ideal, na umidade ideal, ela germinar.
qualquer uma das consequências, né, tiveram uma causa, qualquer uma delas. Então, se ela secou por falta de água, a causa foi falta de água, né? E o efeito foi ela morrer. Pelo excesso, a mesma coisa. Ainda que essa semente não tenha sido plantada, né? A fruta apodreceu ali, a semente ficou e foi germinada ou não, de acordo, né, com o ideal daquele solo. Então, tudo, qualquer coisa tem uma consequência. E essa causa e efeito, essa relação, a gente chama de causalidade. Causalidade é aquilo que causa. Que para nós espíritas é diferente de casualidade, né? Na verdade, para nós espíritas não, é diferente. Causalidade é uma coisa e casualidade é outra. Casualidade é qualquer coisa que aconteça ao acaso. E para nós espíritas não há o acaso, né? O acontecimento que a gente diz assim, por acaso eu fui por ali e aconteceu isso. Ou aconteceu por uma má sorte, ou aconteceu por uma boa sorte, aconteceu porque Deus quis, né? Para nós a gente sabe que não tem isso, né? Não existe o acaso. Então o que existe para qualquer coisa que rege o universo é a causalidade, é aquilo que causa. Então, nessa conversa nossa, eu vou trazer algumas conclusões. A primeira conclusão nossa, então, é que a lei de causa e efeito é universal. É uma lei universal. Então, independente da gente querer ou não, né, acreditar ou não, essa lei existe. E a doutrina espírita explica tudo que se encadeia no universo. Nada acontece ao acaso. E para tudo há uma sequência natural de causas e efeitos, ação e reação. Para tudo há uma consequência natural, né? Então, nessa primeira conclusão, a gente vai saber que essa lei de causa e efeito, ela existe, né? E é levada a sério. Não tem como a gente correr dela, não existe, não tem. Em tudo, em qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida. Vamos voltar um pouquinho para a gente conseguir entender como que nós chegamos, né, com a doutrina espírita a essa explicação da lei de causa e efeito. Vamos começar então nos lembrando como é que era nos primórdios, né, da nossa religiosidade, vamos dizer assim. Por volta de 1780 antes de Cristo, né, Moisés esteve na Terra. A primeira missão, né, vamos dizer assim, que era trazer o Deus único para aquele povo, né, e trazer também ensinamentos de forma a ensinar aquele povo a se portar, né? Aquele povo, quando eu digo, somos nós mesmos, né, em outras encarnações, ainda um pouco mais atrasados do que hoje, né, mas começando a ter lampejos de informações, né? Então Moisés vem e precisa colocar uma ordem, né, nesses homens ainda bárbaros. E ele cria então as leis, né? E temos lá a lei de Talião, que Moisés consagrou, dada a necessidade dessa época, né? E impor a ordem. Então no Torá, nós temos lá, Moisés diz, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. É puxado, né? É pesado pra gente hoje ver isso. Mas se a gente imaginar ali, é pesado assim, a gente vê o quão rigorosa, né, é essa pena, né? Essa reciprocidade de pena. Mas se a gente voltar ali e ver como é que nós nos comportávamos então nessa época, imaginem como conter pessoas cuja a lei seria mais ou menos assim, vamos dizer assim. Alguém ia na minha propriedade e me matava uma ovelha. Eu invadia a propriedade daquela pessoa e matava todas as ovelhas. E ainda colocava fogo na propriedade, né? Era um mal que não tinha fim. Aí esse vinha e matava alguém da minha família para se vingar. E eu ia
e fazia mal para a família dele, para mais de um membro, né, para ser maior a minha pena do que a dele, que a dor dele seja maior do que a minha. Então, quando a gente pensa dessa forma, aí essa lei do olho por olho não é tão severa assim, né? É uma forma até de conter, a gente nunca pensa sobre isso, né? Mas na época era o que era necessário. Então, se ele derrubou a sua casa, né? Tem uma parte lá no Torá que fala, né? Se o construtor fez uma casa para você e a sua casa caiu, como pena você vai lá e vai derrubar a casa dele. Então, usou-se desse método, né, de pena durante muito tempo. E aí vem, né, damos um salto e chegamos já em Jesus, né? E Jesus vem justamente para pregar o amor, né, o amor ao próximo, pregar o amor ao próximo como se ama a Deus, pregar o amor ao inimigo, né, o querer bem àqueles que te perseguem, né, orar pelos que te perseguem, pelos que te caluniam. Então vem Jesus nos apresentar uma nova fase, né, digamos uma nova fase para essa humanidade. E aí Jesus fala assim, a gente tem isso em Mateus no capítulo 5, quando Jesus diz, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, né, que a gente acabou de ver lá no Torá. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer um te bater na face direita, oferece também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e pedir sua túnica, dê também a sua capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Então Jesus vem e nos propõe o perdão, né? Se alguém te bate numa face, oferece também a outra. Então a gente já dá um salto nesse entendimento, né, acerca de como lidar com aquele que te faz mal, com aquele que te magoa. Quando Jesus está sendo preso, né, para a sua crucificação, os soldados vêm até Jesus e Pedro, né, no ímpeto de proteger Jesus, tira a sua espada. E o que Jesus fala naquele momento? Então aqui, nessa passagem, a gente já começa a perceber como é que Jesus quer trazer para nós essa questão da lei de causa e efeito, né? Jesus diz, embainha a tua espada, Pedro, porque todos os que lançarem mão pela espada perecerão. Então guarda a tua espada, Pedro. Aquele que usar a espada contra o outro vai perecer por ela, né? A gente usa muito, né, o termo, o ditado, né, quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Então a gente tem essa percepção, Jesus trazendo para nós, não faça para que você não venha a sofrer as mesmas penas, né? E Jesus também nos disse, a cada um será dado de acordo com as suas obras. Então tá aí mais uma vez, né, a lei de causa e efeito que vem trazendo para nós as nossas causas, as nossas consequências, né? Então a cada um de acordo com as suas obras. Se você tem boas obras, né, coisas boas. Se você tem más obras, veja bem, né, que a consequência pode não ser tão legal assim. No capítulo 2 do Livro dos Espíritos, no livro 4, Kardec pergunta aos espíritos, né? Mas Deus, ele percebe, ele cuida de todas as nossas faltas, de modo a punir todas elas, né? Acho que Kardec quis dizer, mas ele tem tempo para olhar todas as nossas e trazer uma punição para cada um de nós, ou para cada uma das nossas faltas? No que os espíritos respondem, que Deus, ele não está cuidando das nossas faltas de modo a castigar-nos, né? Que cada um de nós é que julgamos as nossas próprias faltas. Nós temos o caminho, nós temos a orientação, né? A diretriz a ser seguida. Quando nós nos despojamos da carne, quando nós nos libertamos desse corpo pesado que é a carne, nós, espíritos que somos, né? E temos a visão ampla no mundo espiritual, nós muitas vezes sentimos vergonha,
sentimos remorso, sentimos arrependimento das coisas ruins que fizemos. E não precisa Deus estar lá apontando para você as suas faltas e a sua forma de lidar com elas, não, né? Somos nós mesmos, principalmente porque nós temos a consciência desse certo e desse errado, né? Do que é bom, do que é justo. Então nós mesmos é que vamos nos julgar. A nossa consciência é o nosso Deus, né? O nosso Deus interior. É esse que vai apontar o dedo para nós, né? E aí Kardec traz, depois dessa resposta, o seguinte texto: todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão a nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Então não é Deus que aponta os nossos erros, nós temos as diretrizes, né? Nós sabemos o que é o correto, o que Ele espera de nós. Mas não é Ele que vai, somos nós mesmos. Então se a gente tem que esbravejar contra alguém, não é contra Deus, contra a má sorte, é contra nós mesmos, que somos os construtores do nosso futuro, né? Martins Peralva disse assim: a dor costuma ser a presença do ontem no nosso hoje. Então se hoje a gente tem alguma dor, alguma dificuldade, é a presença do nosso ontem, é o ontem batendo na nossa porta. E da mesma forma, né, as boas coisas que nós podemos usufruir, né, a nossa família, a nossa saúde, também são consequências do nosso ontem. A segunda conclusão, então, que nós vamos ter é que nós somos responsáveis pelo que nos acontece. Então, a gente teve lá atrás uma primeira conclusão, né, para a gente manter uma linha de raciocínio, que era que a lei de causa e efeito é universal, né? Ela está aí e a gente vê, convive, vive a todo momento, né? Não tem como a gente negar que ela não exista, e ela existe em todas as coisas. A segunda é que nós somos os responsáveis pelo que nos acontece. Emmanuel nos disse assim: o tempo não para, e se agora encontras o teu ontem, não ouvides que o teu hoje será luz ou treva no teu amanhã. Veja bem, eu costumo pensar numa árvore cheia de frutos e que hoje eu preciso colher e comer esses frutos. Se eu tenho muitos frutos que são amargos, se eu tenho frutos azedos, se eu tenho frutos difíceis de engolir, mas ainda assim são frutos que eu plantei nessa árvore. E eu vou ter que comer cada um deles, né? Agora, se amanhã eu quero frutos bons, frutos saborosos, frutos que me deem prazer, né, de comê-los, eu preciso plantar uma nova árvore para quando eu terminar de comer essas frutas, eu tenha então bons frutos na outra árvore. Então essa próxima árvore depende da semente que eu estou escolhendo hoje. E isso é fato, né? E fica muito simples da gente compreender esses nossos frutos, né? E o desejo dos próximos frutos. Aí a gente se pergunta assim, tá, então existe a lei de causa e efeito, né? Eu vou precisar cumprir, né, as minhas penas, vamos dizer assim. Eu acho essa palavra muito pesada, mas não me está me ocorrendo outra nesse momento, né? Mas procurar aparar as minhas arestas, modificar, né, os meus costumes, os meus defeitos. Então eu preciso acertar com a lei divina, com a lei universal, a lei da natureza, as minhas falhas. Mas então, se eu fiz um mal, a reparação seria sofrendo uma outra agressão, ainda que menor, né? Nós já não estamos mais na lei de Talião, mas eu sei que eu preciso ter a consequência daquele ato que eu fiz. Então esse mal não vai acabar nunca, né?
Porque sempre vai ser necessário agressores para que eu sinta na pele a agressão que eu fiz. E aí tem uma frase muito legal de Gandhi, que ele foi perguntado, né? Qual seria a melhor forma de reparar o mal? Sofrendo a pena de talião, olho por olho, dente por dente? E ele disse assim, não, olho por olho e o mundo acabaria cego, né? Sábio. O mundo acabaria cego. Então, se a gente fosse, como a gente dizia na infância, né? Descontando tudo que a gente teve, né, de mal, e o outro desconta em mim, e eu desconto de novo, e a gente não terminaria nunca isso, né? Nós acabaríamos cegos. Então Kardec nos diz assim, ó, o homem é assim o árbitro constante de sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou a sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. A gente diz assim, então, né? Então não vamos sofrer. Na maioria das vezes não precisa, não deveria ter, pelo menos não deveria ter aquele que vem trazer o sofrimento. A gente sabe que no Evangelho, né, tem lá o mal, né, que o mal é necessário, às vezes o mal se faz necessário, né, mas ai daquele por quem o mal vem, por quem o mal chega, né. Mas então eu me pergunto assim, hoje, né, nós estamos estudando, plantando as nossas novas árvores, né, com boas sementes, mas e quanto às árvores que nós já plantamos? Como é que a gente faz para aliviar um pouco, então, né, esse sofrimento? E aí eu gostaria que a gente entendesse, que eu vou narrar, né, a história. O livro é A Vida Escreve, escrito por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, né? São várias histórias dentro desse livro, ora o Chico escreve, ora o Valdo Vieira. Essa história, O Merecimento, veio pelo espírito de Hilário Silva, né? Pela psicografia de Chico Xavier. Hilário Silva nos narra a história de Saturnino Pereira. Era um homem daquele dito homem de bem. Ele era religioso, ele era espírita, um bom pai de família, um bom amigo, um bom servidor no seu trabalho, aquele que trabalhava com afinco, com honestidade, que auxiliava todos que precisavam dele, enfim, né, um homem de bem, aquilo que a gente chama mesmo de um homem de bem. Num determinado dia, no meio do trabalho, né, nessa indústria, Saturnino triturou o braço, né, machucou o braço numa máquina. E os amigos, os colegas de trabalho ficaram desesperados e trouxeram panos, né, e amarraram e levaram para o hospital. E lá foi feita uma cirurgia e o médico, né, vem e fala, olha, Saturnino, apesar da gravidade, né, do ferimento, machucou muito seu braço, mas você perdeu apenas um dedo. E os colegas ficaram intrigados, né? O médico disse, o braço com o tempo vai cicatrizar, vai voltar ao normal, você vai ter a vida normal, né? Apenas perdeu o dedo. E os colegas, né? Como que pode acontecer isso, um homem tão bom, né? Que injustiça, né? Às vezes até injustiça de Deus. Um dos colegas, que era materialista, disse, aí, que adianta ser religioso? Né? Ele não merecia um homem tão bom, né? E até com, né, uma determinada ironia. E Saturnino, agradecido por tudo, né, pelo acolhimento das pessoas, dos amigos, mas por dentro ele estava muito triste com o acontecido, né? No final da tarde, ele foi para uma reunião, né, mediúnica, uma reunião da casa espírita que ele frequentava, e no final da reunião, um amigo espiritual diz a ele, Saturnino, você tá assim, por que abalado? Você tá triste por quê? Você não se considera merecedor do que aconteceu? Na verdade, você não é merecedor só do que aconteceu, né? Seria muito pior. E aí narra para Saturnino a sua última existência como um proprietário de terras, né? No litoral do Rio de Janeiro, se não me engano. E onde ele tinha vários funcionários
né? Era um homem de posses. E num determinado dia, por conta de que um funcionário não conseguiu atender o que ele tinha pedido, ele obrigou a pessoa a enfiar a mão no moinho de cana, a enfiar o braço. E essa pessoa perdeu o braço na frente dele, né, a mando dele. Uma cena que a gente não gosta nem de imaginar, né, que dirá de narrar. Então, quando Saturnino desencarna, né, naquela encarnação, ele sente muito remorso, muita dor, ele ouve os gritos daquele pregado, ele ainda vê o sangue escorrendo naquele moinho, e ele tem muita culpa, né? E muito tempo de sofrimento, então ele pede que ele precisa de uma nova oportunidade, ele quer vir como uma pessoa mais humilde, né, no sentido financeiro, né, humildade não é bem isso, né, a gente até usa às vezes errado, me desculpem, mas numa situação mais simples, né, financeiramente, vivendo do seu trabalho, do seu salário, e que ele gostaria também de perder aquele braço, né, da mesma forma que aquela outra pessoa perdeu, porque só assim ele se sentiria livre daquele peso, daquela culpa, daquela tristeza. Então, esse espírito amigo diz: regozije-se, meu amigo, você está pagando em amor o seu empenho à justiça. Ou seja, seja feliz, fique feliz, porque você teve pouco diante de tudo que você pediu, né? A misericórdia de Deus é tão grande e Ele cuida tanto de nós, que até qualquer um dos nossos atos ao bem, né, pelo próximo, pela nossa vida, na nossa vida, ao nosso redor, tudo é contabilizado. É claro que sermos de bem é uma obrigação nossa, né? Tudo que nós fazemos, né, é usado em nosso benefício, tudo que nós fazemos de bem. Então fique feliz, Saturnino, porque a misericórdia de Deus te permitiu continuar com o seu braço, porque esse braço seu é tão necessário para o seu trabalho, para a sua família, para o auxílio que você traz às pessoas, né? E aí no outro dia Saturnino chega na fábrica, né, para surpresa de todos, porque ele tinha 30 dias de licença médica, né? Ele chega na fábrica e todo mundo surpreso, ele fala: não, eu estou pronto para auxiliar no que for preciso, graças a Deus, né? Então, como a nossa fé e o nosso entendimento modifica tudo, né? Muda tudo. A nossa forma de ver, a nossa forma de agir, o nosso modo de viver, a gente dá glória, dá graças a Deus, né? Louva a Deus por todas as oportunidades que a gente tem. Então, quantas vezes quando a gente pensa que tem alguma coisa de ruim nos acontecendo, né? Que de repente a espiritualidade não está olhando por nós, não está cuidando de nós, né? Oh Jesus, oh meu Deus, o que tem acontecido? Esqueceram de mim? Mal sabemos que estamos sendo livrados de um mal muito maior, com certeza absoluta, né? A gente não deve se esquecer disso. E então a gente tem lá também, né, o Mestre Jesus sempre nos diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Então veja bem, quando a gente fala de lei de causa e efeito, e a gente se reporta, né, ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo lindíssimo, né, longo, com muitos ensinamentos, que é Bem-aventurados os aflitos, né? Lá nós temos o item causas anteriores causa das aflições, né? As causas anteriores, as causas atuais. Então tudo isso nos permite irmos analisando. E quando eu disse assim, quando eu conheci a lei de causa e efeito, quando eu ouvi pelas primeiras vezes, né, me preencheu um vazio de questionamentos e de dúvidas, né, sobre Deus e sobre o quanto Deus seria mesmo justo, né? Porque como é que nos traz uma criança cheia de vitalidade, de inteligência? Como é que traz uma criança com um potencial intelectual enorme, pronto, né, para auxiliar o mundo, para ser o que quiser, e ao mesmo tempo ele nos traz uma criança
toda deformada, num corpinho deformado, e essa criança não conhece outra coisa a não ser a dor, né? Uma vida inteira de dor. E quando a gente vê as causas anteriores das aflições, né? Quando a gente percebe porque essa lei, como essa lei de causa e efeito age, então a gente compreende que Deus é tão misericordioso e tão justo, né? E que a gente só pode agradecer mesmo, até pelo mal que nos acontece, porque nós entendemos que o mal que nos acontece, a gente deve, né, a nós mesmos. Então também eu gosto muito de citar o livro Céu e Inferno, né, que é uma das 5 obras de Kardec, da codificação, que a gente tem lá na segunda parte do livro a história de Marcel, né, Marcel do quarto 4, da sala 4, uma coisa assim. Que é uma criança que tem entre 8 e 10 anos e que está num hospital uma vida toda, num corpinho deformado, né? Que a família já nem vai mais visitar. Então que um médico começa a cuidar de Marcel, a dar uma atenção maior para Marcel, por compaixão mesmo. E Marcel se mostra um espírito elevadíssimo, na condição que ele está, as coisas que aquela criança de 8 anos diz, a serenidade daquela criança. Então, narra, né, Kardec, que ele pede uma dose maior de remédio, porque ele não quer incomodar as outras pessoas que estão do lado dele. O médico fica, meu Deus, né, como que essa criança tem esse discernimento, né, uma criança de 8, 10 anos. E aí, depois que ele desencarna, ele é chamado numa reunião mediúnica, né, evocado numa reunião mediúnica, porque o céu e o inferno nos narra, né, várias evocações. E aí ele vai contar, né, o porquê. Eu não vou falar, tá? Que eu quero que vocês leiam. São muitas histórias lindas. Só pra gente continuar aqui, então, tem uma frase do Chico que diz assim, eu gosto muito: toda vez que a justiça divina nos procura e ela nos para acerto de conta, e ela nos encontra trabalhando em benefício do próximo, pede a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Então olha que coisa mais linda, né? A justiça nos procura, né, para cobrar os acertos de conta, mas a misericórdia pede que essa cobrança seja suspensa, porque estamos trabalhando no bem, né? Então a gente tem aqui agora uma terceira conclusão, que nós não podemos mudar, né, o efeito, mas nós podemos atenuá-lo por meio do nosso trabalho, por meio das nossas novas plantações, né? Então as nossas novas ações, a gente pode trabalhar em favor do próximo, trabalhar em favor de nós mesmos, participarmos mais dos estudos, deixar que esses estudos interiorizem-se em nós, que se transformem em atitudes, em mudanças de comportamento, que a gente deixe esse homem velho, né, morrer, descansar, e que nasça em nós um novo homem, um homem que espera a nova era que a gente diz, né? Que sejamos nós os construtores desse novo mundo. Então, pela lei de causa e efeito, o homem pode compreender a causa dos seus sofrimentos e de todo o mal que aflige a humanidade. E pode, acima de tudo, conhecer e amar um Deus justo e racional, que dá a cada um segundo as suas obras. Eu agradeço, né, a todos que estiveram aqui conosco. Foi realmente muito, muito legal estar aqui novamente. É muito bom encontrar vocês. É muito bom falar sobre as coisas do alto, ter essa conversa elevada, né? Enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de alegria, renova a nossa força, renova a fé que nós temos, a vontade de acertar, né? Nos faz refletir. Então que essas reflexões fiquem em nossas mentes, né? Mas no decorrer desse final de noite, que a gente possa, durante o nosso sono, então, pedir que os nossos amigos espirituais nos leve, nos encaminhe para outras escolas, né? Escolas espirituais, que a gente possa visitar lugares que nos façam bem,
que nos renovem as forças, que nos tragam amor no coração. E vamos pedir também que os nossos amigos espirituais, com a permissão de Jesus, possam fluidificar a nossa água, fluidificar o nosso copo d'água, fluidificar as águas da nossa casa, para que essas águas possam se transformar em medicamentos salutares para o nosso corpo físico, para as nossas dores, aquilo que nos incomoda no corpo físico, e também para o nosso corpo espiritual, para as nossas dores morais. Que quando fizermos o uso dessa água, que esse remédio venha lavando o nosso corpo físico e enchendo as nossas células de paz, de amor, de saúde, que consiga colocar em nossos corações todos os sentimentos bons que nós desejamos. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e Jesus nos abençoe. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.